ou aprendizado na infância. Os primeiros anos de vida são fundamentais para o desenvolvimento de uma criança. O período de 0 a 3 anos é muito decisivo para a estruturação física, intelectual e emocional de uma pessoa e gera impacto ao longo de toda a sua vida. Com um desenvolvimento integral saudável, as crianças têm maior facilidade para se adaptarem a diferentes ambientes e a adquirirem novos conhecimentos. A criança aprende por meio da interação e de relacionamentos significativos, nos quais há afeto e estabelecimento de vínculos com outras crianças, com outros adultos e até com ela mesma. Uma criança, quando nasce, ela tem bilhões de neurônios, porém está no início da formação das sinapses neurais. Cada interação, ambiente e situação que a criança vive é importante para essa nova construção. Estudos mostram que os estímulos que as crianças recebem na infância trazem impacto no modo como elas irão aprender durante o restante de suas vidas. Piaget acredita que a aprendizagem depende do processo de desenvolvimento cognitivo e afetivo e seus estágios. Com isso, ele minimiza o papel da interação social. Vygotsky, ao contrário, postula que desenvolvimento e aprendizagem são processos que se influenciam reciprocamente, de modo que, quanto mais aprendizagem, mais desenvolvimento. Apesar das diversidades teóricas, o que se sabe é que o aprender é uma experiência individual. Cada indivíduo tem um ritmo de aprendizagem, o que lhe confere um caráter pessoal e intransferível. Dentro dos muitos pontos do desenvolvimento humano, vamos abordar um pouco mais sobre as formas que as crianças podem estar aprendendo na infância. A vida intrauterina. O bebê começa sua interação já na vida uterina. Ele já ouve sons e recebe influência das experiências vividas pela mãe ainda durante a gestação. O bebê recém-nascido já reconhece cheiros, a voz da mãe e dos cuidadores que estiveram próximos na gestação, ainda que ele não tenha a mínima ideia de que ele existe, a mãe e o mundo. Tu quer que venha água na piscina? Quer que venha? Será que vem do rio ou do mar? Ou da chuva faz a piscina e o mar encher. Cada experiência vivida desencadeia na criança uma série de ligações Babies sinápticas. have guesses or hypotheses about what should happen in the world, and they try to confirm them. And that is one of the reasons why, if you have a baby in a high chair in a restaurant, they may drop a spoon off the side of the high chair and it hits the floor and makes a big noise. And the parent may put the spoon back on the high chair and say, "Don't knock off the spoon." And the next thing the baby does is pick up the spoon and throw it on the floor again to see if it makes a noise. So the babies are busy trying to understand how predictable the world is. Does the world work like this? If I drop that spoon, will it make another sound? Sometimes they do experiments with us. If I drop the spoon, will my mother get excited again? The mother is saying stop. The baby is thinking, this is wonderful. I understand my mother. I can get her to make this facial expression. A interação pode ocorrer pelo olhar, vocalizações ou mesmo através do sorriso. A comunicação vai se transformando à medida que as habilidades vão se desenvolvendo. A linguagem é um marco na forma como a interação com o mundo ocorre. Abre-se uma porta de compreensão e expressão. Compartilhar com a criança o momento em que ela dá asas à imaginação é possibilitar um rico campo de experiências e descoberta. Para Vygotsky, a interação social é essencial no desenvolvimento infantil. A criança se desenvolve a partir da interação com o outro e assim vai fundamentando sua constituição humana, que, embora sujeita a mudanças, permanece ao longo de todo o ciclo de vida. Os estímulos do meio também possuem forte relação com o desenvolvimento psicossocial da criança. Eles já começam no próprio lar, onde seu temperamento inato e as práticas parentais de criação dos filhos são essenciais para o aprendizado de convívio social. Os filhos de pais autoritários tendem a ser insociáveis, hostis e retraídos. Em contraste, os filhos de pais permissivos demonstram imaturidade, mau humor, dependência e baixo autocontrole. Já filhos de pais autoritários possuem altas habilidades sociais, são agradáveis, independentes e cooperativos. Os mais prejudicados são os filhos de pais negligentes. Eles se sentem não amados e emocionalmente desligados, comprometendo seu desenvolvimento físico e cognitivo. Pela teoria do desenvolvimento psicossocial de Erikson, os indivíduos passam por diversas etapas ao longo de suas vidas. No estágio de confiança versus desconfiança, do nascimento até 1 ano e meio, os bebês desenvolvem sentimentos, confiança se suas exigências físicas e necessidades psicológicas de apego são atendidas consistentemente e suas interações com o mundo são em geral positivas. No estágio da autonomia versus
vergonha e dúvida de 1 ano e meio a 3 anos, os bebês desenvolvem independência se a exploração e a liberdade forem encorajadas, ou experimentam vergonha e dúvida se são excessivamente restringidos. No estágio da iniciativa versus culpa de 3 a 6 anos, o desejo de agir independentemente e tomar decisões próprias entra em conflito com a culpa pelas consequências inesperadas de tal comportamento. Outra ferramenta é a brincadeira. Ela é a forma que a criança experimenta o mundo. É através dela que se aprende a dar significado às coisas ao seu redor. Sendo assim, não só uma ferramenta de satisfação pessoal, mas também uma das principais formas de aprendizagem. Para Vygotsky, a brincadeira é a forma como a criança absorve a cultura e aprende a se relacionar com as pessoas ao seu redor. É a partir dela que a criança se apropria desses conhecimentos através da interiorização de significações, tanto pela experiência pessoal quanto pela construção histórico-cultural. A brincadeira evolui de acordo com o que a criança sabe, e ela muda muito durante os 6 primeiros anos de vida. O faz de conta surge a partir dos 3 anos, e é a partir dele que a criança expressa pensamentos mais abstratos. Ele faz com que as crianças desenvolvam a criatividade, a autonomia, a tomada de decisões e a negociação, já que quando crianças brincam juntas, elas precisam definir o que é válido dentro da brincadeira e o curso que ela deverá seguir. Bom dia, o nosso trabalho foi sobre a primeira infância e apesar das divergências que há entre os teóricos, o que ficou muito marcado para mim é a importância mesmo desse momento, né? A importância do que está sendo formado ali, a importância do que está sendo constituído, a importância das brincadeiras, né? A importância dos limites. Então é uma oportunidade de olhar para tudo isso, tanto para as crianças quanto para a nossa própria história, a partir de uma outra perspectiva. Foi uma delícia fazer esse trabalho, aprendi demais com a matéria de Psicologia do Desenvolvimento Humano, especialmente porque eu tenho uma pequena de 3 anos, eu fui aprendendo tudo muito ali na prática. O ponto de vista dos autores, cada leitura uma riqueza de detalhes, eu aprendi muito, a montagem do vídeo, a dinâmica do grupo, foi maravilhoso. Oi, meu nome é Sara, e para mim a melhor parte de fazer esse trabalho sobre aprendizado e brincadeiras no desenvolvimento infantil foi ter a oportunidade de associar o conteúdo com a minha própria infância, que são memórias muito felizes para mim, e é muito bom ter um momento para trazer essas memórias de volta.